Então, vou pedir ao presidente para que possa entrar, saudar os estudantes e também saudar os nossos internautas, e aí nós começamos a responder algumas perguntas, ou melhor, ele vai começar também a responder a algumas questões. Presidente, bem-vindo a este bate-papo com os estudantes. Temos aqui conectados vários estudantes de vários lugares do país, mas também de várias universidades e institutos, e também temos vários conectados via Facebook e YouTube. Então, gostaria que pudesse cumprimentar a todos e fazer aqui uma introdução. E também para poder alinhar esta conversa com os estudantes. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado pela concessão da palavra, Cremildo Xixong, nosso moderador, um psicólogo bem renomado, muito bem conhecido no país. Também agradecer aos estudantes que acederam a este convite para termos este debate exclusivamente com estudantes, que são basicamente estudantes universitários, acho eu, e também a vasta plateia que está nos a acompanhar pelo YouTube e pelo Facebook. É um tema bastante interessante porque havia uma ideia de que este movimento, atenção a uma coisa, nós já dissemos que, graças a Deus, as manifestações que nós estamos a ter agora não são manifestações exclusivamente promovidas e por um partido. Quer dizer, essas manifestações, elas por si só, elas se democratizaram tanto que o partido até que sustenta a minha candidatura, que é o Podemos, e eu próprio, como político, em certa medida, nós nos tornamos um pouco invisíveis. E as pessoas, o povo, é que ganhou dianteira e começou também a dar corpo, dar direção ao curso das manifestações. Eu acho que isso é muito bom. Como dizia um grande pregador que já faleceu, Monroe, ele dizia que a verdadeira liderança é aquela em que chega a uma altura que você deixa de ser necessário. Significa que essa liderança está a andar no bom caminho quando as pessoas ganham autonomia, quando as pessoas se tornam independentes, quando as pessoas têm livre pensamento, quando as pessoas buscam o seu próprio caminho. Então, essas manifestações começaram lideradas pelo Partido Podemos, pelo Venâncio, que pertencem a uma certa corrente partidária, mas hoje as manifestações foram, digamos assim, adotadas, ajustadas pelo próprio povo e dadas uma nova direção. Portanto, acho que isso é extremamente bom e é uma forma de democratização dos processos sociais, dos processos políticos, né? Em relação aos estudantes, eu fico duplamente satisfeito de estar aqui com os estudantes. Por quê? Porque vou contar aqui uma coisa muito interessante. Talvez muita gente não saiba. A minha carreira pública, digamos assim, aparecer publicamente, mais ou menos por volta, há 21 anos, né, que eu me tornei mais ou menos uma pessoa pública, mais ou menos 21 anos. Portanto, em 2003, eu era comentador num programa na TV Miramar, que chamava-se A Voz do Povo. Curiosamente, o moderador desse programa é o candidato da Frelimo, Daniel Chapo. Então eu era o comentador residente do programa. Mas como é que eu chego à televisão? Eu chego a partir exatamente de um artigo, porque eu sempre gostei, a minha primeira paixão nessas coisas públicas foi escrever. Portanto, eu gosto muito de escrever, portanto é coisa que durante muitos anos eu fiz com muito ardor, com muita paixão. Então, eu chego lá à televisão por via... alguém disse que a internet não está boa, que não estão a perceber muito bem o que estou a dizer. Não, conseguimos ouvir perfeitamente. Tá bem, é que eu vi um comentário. Vi um comentário que alguém estava a dizer que a internet não está boa. Tudo bem, então conseguimos ouvir. Estou a dar esta resenha, depois vocês vão perceber onde eu quero chegar. Então, como é que eu chego a esse programa, que é um programa de televisão, o primeiro programa de televisão onde eu fiz comentários quase durante 6 meses,
há 6 a 7 meses. Então, nessa altura, a televisão não tinha a dimensão nacional que tem hoje, era tudo analógico. Portanto, basicamente, a maior parte das televisões, tirando a TVM, que era pública, todas as outras televisões, elas tinham mais ou menos digamos assim, o campo de alcance delas era um pouco a cidade de Maputo e arredores, um pouco por aí. Então, eu chego lá porque eu tinha escrito um texto no Jornal Notícias, portanto, eu já era colunista, eu era colaborador do Jornal Notícias há muito tempo. Então, o Jornal Notícias criou uma separata especial que se chamava Cultural, que era mais para questão de cultura, análise social, análise política, por aí fora. Então, eu tornei-me também um dos colaboradores, que eu lançava sempre textos no Jornal Notícias, na página cultural. Tinha escrito um texto, curiosamente, era o papel do estudante universitário no desenvolvimento do país. E foi exatamente na Semana do Estudante. E então, a televisão Miramar, vendo esse texto, nessa altura tinha um produtor brasileiro, esse produtor brasileiro leu o texto no jornal, na separata cultural do Jornal Notícias e procurou saber quem é o jovem que escreveu o texto. Então encontraram e chamaram-me lá para Miramar para dar uma entrevista na televisão sobre o texto que eu tinha escrito. E deram-me 1h30 para falar. Eu nunca tinha falado em frente de uma câmara da televisão. Portanto, foi a primeira vez em 2003, né, há 21 anos. Nessa altura, fui assim com um pouco de medo. Nunca falei para uma câmara de televisão e estou 1h30 para falar. Mas, bom, estava um pouco confortável porque era um texto que eu tinha escrito. Então, eu dominava muito bem o texto, eu tinha feito uma pesquisa muito aprofundada sobre isso. Então, fui lá para a entrevista. Essa entrevista não foi o Chapo que me entrevistou. O Chapo entrevistou-me na segunda, porque ele tornou-se moderador depois de uma moça chamada Vanessa, penso que sim. Então, quem me faz a primeira entrevista é a Vanessa, né? Então, ela faz uma entrevista sobre foi a minha primeira longa entrevista de televisão, e eu falo sobre o papel do estudante universitário, e depois do programa, o diretor lá disse que não, nós precisamos de ti como comentador residente. Então, assim começa a minha carreira na televisão, onde muita gente me conheceu como comentador, mas eu já vinha de uma carreira de escrita, de análise, já tinha colaborado, inclusivamente, com a maior revista literária do país, que é a Lua Nova, da Associação de Escritores. Eu era colunista dessa revista com apenas 17 anos de idade, eu já escrevia para aquela revista. Então, eu chego à televisão, é aí onde as pessoas começam a conhecer-me muito, foi a partir deste texto, que é o papel do estudante universitário para o desenvolvimento do país. Então, fico muito satisfeito quando estou aqui exatamente com estudantes, porque tem muito a ver com uma parte da minha vida pública, não é? Que tem a ver com um texto sobre o papel do estudante que depois acabou me projetando para vários desafios públicos, passei por várias televisões, fui comentador em várias televisões, até ao estágio de provia da televisão também, depois ser convidado para fazer política ativa até o estágio em que estou hoje. Então, para dizer o quê? Para dizer que estou muito satisfeito e isso faz-me puxar esta memória, essa trajetória aqui que eu expliquei, mas em 2 ou 3 palavras. Eu penso que aqui estou mais para ouvir e responder algumas questões, se puder responder, mas a questão que eu realmente posso tentar resumir, independentemente das intervenções que foram feitas, o que eu acho que é extremamente importante, que eu ouvi de um escritor chileno. Eu conheci esse escritor por via do Ngulano Bacacossa. Ngulano Bacacossa, que acho que toda a gente conhece, é uma das referências da nossa literatura nacional, que tem tem um livro que faz parte da lista dos maiores 100 livros do século XXI da África, que é o Alalap. O Ngulano Bacacossa ele gostava muito dos escritores latino-americanos. Então ele me falou de um escritor que era o Lhosa. Eu não conhecia na altura, ouvia nas palestras dele falar. Eu fui lá ler os livros desse escritor. E uma frase que ficou desse escritor na minha cabeça é a seguinte. Ele dizia assim, se o artista, se o acadêmico, se o ator, se o analista, o coreógrafo, seja lá quem for, que tem vida pública e que tem responsabilidades públicas por essa via, incluindo estudantes universitários, incluindo professores universitários, incluindo, sobretudo, num país em que muito pouca gente teve acesso ao ensino como o nosso, vocês sabem disso. Então, essas poucas pessoas que estão
com responsabilidades e atividades que têm influência pública, o escritor dizia que se a minha própria obra não chocalhar, isto é, não agitar a estrutura política, econômica e de pensamento do meu país, ele dizia, então eu peço a vocês todos que tenham os meus livros para queimar os livros. Eu tenho um escritor muito provocador, eu gostava muito dele por causa disso. Mas eu acho que a ideia, quer dizer, claro que isso é um pouco radical, mas eu acho que essa ideia é interessante. Quer dizer, você não pode ter oportunidade de ter uma formação superior, ter capacidade de raciocinar, capacidade cognitiva, capacidade de ter maior informação e formação e depois assistir um conjunto de injustiças com aqueles que não tiveram a oportunidade que tu tiveste. E você não ser o porta-voz dessas pessoas. Então, o que eu vou dizer com isso é muito simples. Estudantes universitários, políticos, deputados, escritores, músicos, artistas de várias ordens, nossa obrigação é dar um tributo àquela massa muito grande de milhões de pessoas que não têm acesso à informação que tivemos, não têm o privilégio que nós tivemos. Nós temos que nos tornar porta-vozes dessas pessoas. Usar o conhecimento que nós temos para resolver problemas concretos da comunidade onde nós nos encontramos. Então, não pode ser o papel de um político, não pode ser o papel de um escritor, de um ator, de uma pessoa que tenha vida pública ou que tenha tido acesso ao conhecimento, tenha tido acesso a privilégios que as pessoas não tiveram, não usar esses instrumentos que você tem para ser porta-voz, para ser o altifulante daqueles que estão numa situação de sem voz. Portanto, o nosso papel é de sermos o quê? A voz daqueles que não têm voz. Porque temos conhecimento, temos informação, temos acesso a um conjunto de privilégios que a maior parte da massa não tem. Então, esse é o convite que eu faço. Porque vocês imaginam uma coisa. Imaginam que numa situação em que no país, vamos supor, em Cabo Delgado, por exemplo, que há mortes, que há deslocados. Imagina um grande pintor de Cabo Delgado estar a fazer uma exposição enquanto os irmãos estão a ser retalhados, estão a ser mortos, estão a ser sequestrados, e ele fazer uma pintura de um quadro em que ele fala, por exemplo, do chilling, de que ele está a chilar, está no Dubai, está a chilar no Catar, está a chilar nas praias de Maurícias. Quer dizer, todo mundo vai dizer que esse indivíduo é louco, né? Então todo mundo está a morrer aqui. As pessoas estão a fugir, estão a ser assassinadas. E você vai desenhar um quadro em que você está na praia, a tomar lá uma cervejinha para aqueles que tomam, a tomar um suminho, e você quer vir fazer uma exposição pública disso. Quer dizer, é ridículo, né? No mínimo. É aquilo que o Josa dizia. Se essa obra não chocalhar a estrutura social, econômica e de pensamento do país, então essa obra merece ser queimada, né? Então era mais ou menos essa introdução que eu queria fazer, agradecendo a todos vocês e fazer um convite de que vamos ser porta-vozes daqueles que não têm voz. Vamos ser porta-vozes da grande massa de pessoas que nunca tiveram oportunidade de ter uma formação, ter acesso aos instrumentos de entendimento científico, técnico que nós obtivemos. Então, usemos isso como um tributo a prestar a estas pessoas, que na verdade foram elas que nos sustentaram para nós chegarmos onde estamos. Então, esse espaço é vosso, não é meu, portanto não tenho que falar demais. Só queria fazer essa pequena introdução e agradecer profundamente pela vossa presença e ouvir as vossas contribuições, as vossas perguntas. E muito obrigado. Até já.